enquanto você chegava, eu estava aqui explicando para o pessoal que está participando da nossa live hoje o tema da nossa live, que é como encontrar leveza na sua rotina morando fora, não é? Érica, a gente já teve a oportunidade de conversar nas outras lives que nós tivemos, e é sempre bom a gente falar sobre isso, sobre o peso que o imigrante leva, que o imigrante carrega nas costas, o peso da responsabilidade, o peso da confiança, o peso de ter que mostrar, da cobrança de outras pessoas, né? Que eu saí do Brasil, mas deu certo para mim aqui. Enfim, isso acaba influenciando demais a rotina, o dia a dia do imigrante, o peso para a sua saúde mental, emocional e, obviamente, sua saúde física, né? E dentro do que nós conversamos, você disse algo que me chamou bastante atenção, que foi o seguinte: até dentro de um post que você fez essa semana, você comentou que muita gente atribui aos desafios da própria transição do período migratório, de se adaptar a um novo lugar, de se adaptar a um novo ritmo de vida, a novas leis, a busca, de repente, pelo documento para tentar se legalizar, independente do país para onde a pessoa vá. E ela atribui todo esse cansaço, todo aquele peso a isso. E, na verdade, isso é só uma parte daquilo que contribui para o cansaço do imigrante, não é? Eu acho que foi interessante você começar com essa pergunta, né? Porque essa resposta vai ser o assunto da maior parte da nossa live, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de coisas muito práticas. Então, hoje eu também quero colocar umas coisas para quem está nos ouvindo, até mesmo quem vai assistir essa live depois, né? Convido aí você, se possível, pegar uma folha, uma caneta, né? Ou até a nota do celular, que a gente hoje vai colocar algumas coisas em práticas. E responder essa pergunta aí que você me fez. Que legal. Falando em leveza, né, em rotina, hoje a minha rotina foi um pouco pesada. Então, entre atendimentos, né, e meu filho está na última semana de férias, e aí a gente tem que fazer assim a mãe polvo, né, com funções. Teve que se desdobrar em vários papéis, né? E eu estou acostumando ainda, né, Rodrigo, com essa nova realidade aí da internet, de fazer lives, então ainda não é confortável para mim, e às vezes eu me perco aí nas falas, né? Então eu coloquei até um roteiro aqui para eu não me perder hoje, tá? Não, mas não é só você não, aqui, ó. Olha! Claro, também estou munido aqui do meu roteiro até para não ficar muito perdido, né? Mas vamos lá. Mas a gente aprende fazendo, né? Não tem Claro. outro jeito, né? Aprende fazendo. E essa questão, né, que você perguntou do que a gente pensa sobre isso, né? E eu acho que quando a gente muda, né, de país, quando a gente faz essa transição, é muito difícil, Rodrigo, a gente ficar 100% presente naquilo que está acontecendo agora, né? Então, eu acredito que você aí, né, eu já passei por isso, fiz a minha transição de volta para o Brasil, né? E quando a gente mora fora, a gente fica entre dois mundos mesmo, né? É verdade. A gente consome coisas de onde nós estamos, mas a gente está totalmente também conectado com coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né, com a família que a gente deixou aqui. Então, acho que isso é um fator, né, de manutenção mesmo do problema, né, porque não é só, a gente às vezes coloca muita carga na adaptação, né? Então, para eu me sentir mais leve, né, vai ser só depois que eu conseguir resolver parte burocrática, né, aprender a língua, e não é só isso, né? Então, tá muito interligado nessa questão de você conseguir viver a sua vida que está acontecendo agora, neste momento, né? Então, é isso que a gente vai falar, né, durante esse tempo que a gente vai ficar aqui,
principalmente eu vou trazer essa prática, né, para a gente colocar em prática na vida. Então, é uma coisa que eu gosto de falar para minhas pacientes, né, que às vezes ficam anos fazendo terapia, né, e eu tenho uma paciente que veio recentemente, ela fez 9 anos de terapia, né, e é importante, né, a gente usa muito a psicoeducação na terapia, é importante você entender, né, os processos, o que acontece com você, mas e aí? O que eu faço com tudo isso? Né? Então, acho que a parte da prática, como que você vai colocar isso em prática na sua vida? Como que eu mudo isso? Né? Como que Uhum. eu resolvo esse problema? Como que eu faço diferente? Então, por isso que eu gosto muito dessa praticidade, de você colocar alguma coisa em prática mesmo, de mão na massa. Né? É. Então, eu quero trazer aqui. Eu não sei se você percebeu, né, os Uhum. temas, a gente acabou não conversando sobre isso, mas eu quis fazer uma sequência. Né? Então, na primeira live, eu queria até saber quem que está aqui com a gente. Né? Vamos Que participou, né, das outras lives. participar aí, pessoal. Quem participou Aham. da primeira live, né? Que a gente introduziu um pouco, né? O que se passa, né, nessa transição, além da parte burocrática, né? Sim. E aí eu trouxe um pouquinho claro que a gente não tem um tempo assim de se aprofundar no assunto, mas um pouquinho Uhum. também da psicologia intercultural, né? Qual que é o grande diferencial de outras terapias, né? Então a psicologia intercultural, ela é uma prática, uma psicologia, não uma abordagem, né? Mas ela é uma parte da psicologia que é específica para esses processos migratórios, né? Depois a gente falou um pouquinho sobre esse modo sobrevivência, É verdade. e Ah, agora, né, eu acho que a gente introduziu aí um tema que é importante a gente saber o que acontece, mas agora a gente vai falar um pouquinho da prática, né? Como colocar uhum. isso em prática. É. E olha, e eu acho muito interessante, Érica, porque discute-se muito a teoria e discute-se muito os sintomas e a consequência do que aquilo traz. Mas muito pouco se fala sobre o que eu posso fazer para colocar minha vida nos eixos de novo. Né? O que eu posso fazer para lidar melhor com essa rotina? E você colocou um negócio, algo que eu achei muito interessante e que eu acho que muita gente se identifica com isso, e eu consigo observar isso na prática, que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa muda para um outro país, ela fica muito dependente de isso que você comentou. Bom, eu vou fazer isso quando, né, quando o meu inglês estiver melhor. Eu vou fazer isso depois que meu documento sair. Eu vou fazer isso quando eu conseguir aquele emprego que eu quero, né? Sim, Então a pessoa ela fica vivendo ali num piloto automático e muitas vezes botando a vida dela num momento ali de pausa, assim, pausa no sentido assim de ela espera tomar muitas decisões e fazer muitas coisas depois que ela conseguir atingir esses objetivos. Só que a pessoa, ela às vezes não consegue atingir esses objetivos com facilidade, com certeza. né? E às vezes o peso que ela carrega por não conseguir atingir aqueles objetivos e não colocar a vida dela para andar para frente, falando num termo bem simples, né? Atrapalha muito e faz com que muita gente não consiga sobreviver a esse processo imigratório. E só para você ver como isso é pesado, eu tenho acompanhado e conheço casos de pessoas que saíram do Brasil já com o seu green card, com a sua documentação para residente permanente, vieram para os Estados Unidos uma parte delas se desfizeram de bens, de imóveis para trazer o dinheiro para cá, porque pensou assim, bom, já vou mudar e vou mudar de vez. E não conseguiram se adaptar. Olha só. Ficaram aqui um ano. Conheço uma história de um casal com filhos que ficou aqui 2 anos e voltou para o Brasil. E o problema não foi não ter documento, que eles já entraram nos Estados Unidos com documento, Não tem mas não nada a ver com conseguiram. a prática, né? Nada a ver com a Uma parte coisa que eu gosto burocrática. muito
de usar, que eu uso muito na clínica com as minhas pacientes, né? Que a vida Uhum. não começa quando a adaptação termina, né? Então a vida Uhum. está acontecendo agora. Uhum. E ter esse olhar, né? De quanto. Acho que está falhando aqui um pouquinho a internet, né? Ah, falhou, mas voltou. Agora voltou. Tá. O quanto é importante essa prevenção, né? Eu não sei como que é o caso dessa pessoa, mas pensa numa multinacional que manda o expatriado para outro país, né? Um CEO, um diretor, o quanto que ele gasta, né? É. Recursos, casa, né? E daí essa família não consegue se adaptar nesse local, Uhum. né? Fica esperando essa adaptação que nunca chega. E às vezes não é nem o funcionário, né? Nem a pessoa que foi enviada, mas a família, a esposa não consegue se adaptar, né? E tem que fazer essa volta. E aí, foi engraçado você falar isso hoje. Hoje à tarde eu Hum. tive supervisão, né? Eu comentei com você que eu estou fazendo uma especialização lá na USP Ah, e sim. a gente tem atendimentos lá, né, no IPQ, e tem a supervisão 2 horas por semana, todas as semanas. E aí hoje foi o Uhum. dia da minha supervisão e a minha professora deu um exemplo que eu achei maravilhoso. Enquanto ela estava falando, eu nem deu tempo de comentar com ela, eu falei assim, vou usar isso na live hoje. Ela estava Fala falando pra gente. Ah, não sei, acredito que você tem meninas, né? Você tem sim, filhas, você tem duas assistiu filhas. Alice no País das Maravilhas. Ah, E agora eu não sei se essa parte, eu lembro muito dessa parte no filme, mas eu não sei se ela faz parte do livro também, né? Do ah, livro de Carol, né? Lewis Carroll. Uhum. E quando a Alice está em algum momento lá e aparece o coelho falando, né? Eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado, tô atrasado, né? Então toda hora ele tá com um reloginho, Relógio. reloginho não, relojão Aham. falando que ele está atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Né? E a Alice para e fala para ele assim: Nossa, coelho, tá muito chato isso, você não para de falar, né? Toda hora você só fala: Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Aí ele olha para ela, fica um momento em silêncio, aí ele Uhum. pega olha para o relógio e sai correndo de novo. Estou adiantado, estou adiantado, estou adiantado. Então, acho que é muito isso, né, que eu acho que a gente tem vivido hoje, né, no nosso dia a dia, nessa vida, né, que a gente não consegue, uma vida que a gente vê mesmo nas redes sociais, né, de produção, que tem que estar o tempo todo produzindo, né, o tempo todo fazendo alguma coisa, então você não consegue ficar conectado no seu momento presente. E eu acho que a imigração, ela traz muito isso, né, porque e por isso que a gente comentou na última live que às vezes esse modo sobrevivência, a gente tem muito essa ideia que é quando a gente chega no país, né? É, Quando vai resolver tudo, onde vai morar, onde vai estudar, burocracia, né? Mas às vezes esse peso, né, e essa falta de leveza, ela aparece no decorrer dos anos, né? uhum. Porque você não consegue ficar ali presente, você está sempre buscando o próximo passo, né? Ou você Exatamente. está preso no passado, nossa, mas lá no Brasil era diferente, né? Lá no Uhum. Brasil, final de semana tinha churrasco, né? Final de semana É, eu ia almoçar na casa da minha família, uhum. pessoas eram Mais mais próximas, mais ó, amigáveis, né? né? É. E aí você não consegue olhar para a vida que você está tendo nesse país, Uhum. né? Ou senão a gente só fica pensando naquilo que eu vou fazer, né? O É. próximo passo que eu vou conquistar, né? Porque eu acho que tem essa carga muito pesada Uhum. nessa transição, né? Quando você sai do Brasil, eu acho que a gente falou isso também, as outras pessoas já olham para você como alguém que conseguiu conquistar, né? Nossa, É. olha que legal, né? Tem esse peso aí, E o né? peso fica em cima de você, né? Que fica pensando assim, eu Uhum, estou no lugar que muita gente gostaria de estar sim. e me sinto culpado porque eu não tô feliz. De repente, não, né? Tô sofrendo, Uhum.
Né? Só acrescentando, isso que você falou faz muito sentido, porque às vezes tudo isso que nós estamos discutindo acontece um pouco mais para frente, porque quando a pessoa chega, tem aquela fase do encantamento, né? Exato. Esse Uhum. primeiro momento é maravilhoso. Você vai descobrir esse novo país, você vai encontrar aquilo que você viu na internet lá no Brasil e falava assim: quando eu estiver naquele país, eu vou fazer isso, né? E aí você realmente vai e faz. Então, aquele começo, ele é muito cheio de encantamento, realmente. E aí É a fase depois, da paixão, né? É igual o é, amor, é a fase da paixão. exatamente. E aí depois começam, né? Os Uhum. grandes desafios. É bem isso que acontece no casamento, né? É, Você está apaixonada ali no começo, né? Então é meu amor, né? É minha flor no início, e aí no decorrer dos anos dizem até que a pior fase do casamento é aos 7 anos. tem essa história, né? Que é há Não 7 anos. tem algo que, né, de estudo científico por trás disso, né? Ou é só Não sei. dices, né? Mas Aham. falam isso. E aí vem a fase, meu pai fala, né? A fase que você olha assim, não tem jeito mesmo, né? A gente vai ver o resto da vida. Vou ficar por aqui mesmo, né? Tá bom. Então, a fase que você olha para o país e vê, né? Isso mesmo, É. né? Minha escolha, mas essa questão do momento presente, né? De você estar ali conectado, né? Isso afasta muito a gente daquilo que a gente valoriza de verdade, né? Uhum. Então, eu acho que porque quanto mais você, né, você falou dessa fase do encantamento, então você está ali encantado, apaixonado no país, conhecendo as coisas, achando tudo lindo, maravilhoso, né? Depois passa essa fase, essa emoção, essa paixão, né? Ela diminui e você vai vendo ali a realidade. É a fase que você começa muito com a comparação e a questão da É, saudade também, né? é. Ela deixa a gente muito presa, né? E aí, além disso, tem toda essa sociedade, né? Esse contexto que a gente vive. Tem um livro que é muito interessante, até estava ouvindo a live de uma amiga minha, Natasha, ela faz várias lives toda semana, ela me deu É. algumas dicas até, né? Falou assim, você Ah, tem que que legal. mandar as pessoas mandarem o convite durante a live. Ah, Estava comentando algumas coisas, né? E a pessoa que foi na live dela deu até o exemplo do livro Sociedade do Cansaço. Eu não lembro o nome em inglês, não sei se você. ah, não, não conheço. Ele, eu acho que, se eu não me engano, ele é chinês, o nome dele. Eu até anotei aqui, mas eu não sei pronunciar isso. É Byung-Chul Han. É um Ah, filósofo. E ele fala muito dessa sociedade que está o tempo todo querendo produtividade, de performar, né, de hum, dança, de você conquistar, né, alguma coisa. Só que o que acontece? Toda vez que você conquista algo, você já cria a sua próxima meta. Né? Então, você falou aí dessa paixão, e isso acontece também, Rodrigo, não sei se você teve essa experiência, né? hum, De quando você está planejando uma viagem, uma simples viagem. Né? Então você está o tempo todo, eu e meu marido, a gente está com alguns planos aqui, a gente estava pensando, né, os lugares que a gente gostaria de ir, né, de conhecer, o sim. que a gente quer provar. Então é uma fase assim que você está consumindo ali, produzindo dopamina, né? Então Uhum. está super empolgado, né? E muitas vezes a pessoa quando chega nesse lugar, né, ela acaba já programando a próxima viagem. Não sei se você já fez Ah, isso. sim. Quando você está no seu destino, você já começa a programar a A próxima. programar a próxima. Uhum. Porque às vezes é muito mais interessante, muito mais emocionante a programação em si, né, do que o próprio evento ali que está acontecendo, É. né?
Então, é Uhum. essa dificuldade que a gente tem hoje em dia com toda essa sociedade, né, essa realidade que a gente vive, de não conseguir ficar conectado com aquilo que está acontecendo agora, né? É, é verdade. E eu, na minha experiência, eu tive muito essa sensação que os anos que eu fiquei na Irlanda pareciam que foram eternos, né? Então, parecia que Uhum. eu vivi muito lá, muita coisa vai acontecendo, né? Muitas Uhum. mudanças, você vai mudando de emprego, você vai mudando de casa, porque você sempre quer dar um upgrade, É, né? Então você não fica a mesma pessoa que chegou na não. imigração. E esse upgrade é muito mais rápido e fácil de acontecer do que aqui no nosso É, país, né? e isso faz muito. É uma sensação que a gente tem aqui. É, parece que a gente vive 10 anos em dois, porque são tantas fases, é tanta coisa que acontece em tão pouco tempo, né? Que a gente tem essa sensação mesmo, que parece que a gente já está vivendo isso aqui há uma vida, e na Uhum. verdade não passou tanto tempo assim. E só uma coisa dentro do que você falou que eu acho interessante, é, essa questão de planejar, de ficar planejando na frente é bom. Isso acontece muito, sabe, Érica? Por exemplo, a pessoa que está aqui, que tem muito tempo que não voltou para o Brasil, por vários motivos, chega um ponto que a pessoa começa a idealizar ou romantizar demais a vida que tinha no Brasil. Uhum. Parece que esquece de todos os problemas que ele viveu e lembra só dos aspectos positivos e bons e começa a idealizar, até lembrar de comer o pastel lá naquela pastelaria do centro da cidade, que era algo rotineiro. Aquilo ali se torna uma história romantizada, sabe? Uhum. E parece que aumenta mais a saudade, aumenta mais a dificuldade de estar longe, né? Tem muito isso também. Potencializa mais, né? É, E é isso mesmo, né? Então, é sempre o próximo passo, né? A próxima é, fase, a próxima conquista. E eu vejo muito isso na clínica, né? E algumas pacientes chegam comigo, para mim, principalmente no inverno, né? Então, hum, sabe que tem, né? Transtorno já que é comprovado, né? Da depressão sazonal, uhum, é mais comum, mas muitos também pensam, quando o verão chegar, eu vou ficar melhor, né? é, Quando o verão chegar, eu vou fazer tal coisa, né? Quando o verão chegar, ou quando eu voltar para o Brasil, né? Aí sim eu vou ser feliz. Quando eu voltar para o Brasil, aí sim eu vou me sentir realizada, né? Então não consegue aproveitar o que está acontecendo agora. E isso uhum, tudo, por que a gente está falando disso e não, né? Que isso está conectado com o nosso tema de hoje, porque tudo isso, todo essa mentalidade voltado, né, uhum. para o futuro, né, ou para o passado, ela tira a leveza da vida, Sem né? dúvida. Você está sempre buscando uma outra vida que ainda não é sua, Uhum, né? Então acaba tirando a leveza da vida. E aí um dos exemplos que eu queria, uma prática que eu queria trazer essa noite para quem está nos ouvindo, o Ah, tempo está sim. muito Eu rápido. já tava curioso já para saber. Eu vou te perguntar então para a gente poder fazer corte para o feed depois. Perfeito. Né? Então, explica para a gente, Érica, alguns exercícios, então, práticos, né, que as pessoas podem fazer para diminuir essa pressão e aumentar um pouco a leveza com que a gente encara a nossa rotina morando fora. Uma das coisas que eu gosto de trazer, até faço isso com algumas pacientes minhas, né? É você olhar para o país que você está, você Hum. olhar para a cidade, a sua cidade aí, qual que é Eu mesmo? estou em Atlanta. Atlanta, verdade. Em Uhum, Atlanta, como se fosse o último dia que você ficasse aí. Tá? Você uhum, vai voltar para o Brasil. Então, anota aí quem está ouvindo.
Ó, Depois interessante, hein? Vamos tenta lá. fazer essa prática aí no seu dia a dia. Olha, mesmo que você veja que a sua rotina é mais pesada, né? Que você gostaria de estar no Brasil, você gostaria de estar em outro lugar, tenta olhar para a sua cidade como se fosse, sei lá, não precisa talvez ser o último dia, mas a última semana que você tem de oportunidade na sua vida de viver nesse lugar. O que você faria? Tá? E não só responder essa pergunta, mas colocar, como eu falei lá no início, eu gosto de colocar coisas mão na massa mesmo. Sair um Uhum, dia, né, com essa mentalidade de que hoje eu vou olhar para essa cidade, para esse lugar que eu estou, como se eu nunca mais fosse voltar aqui. Então, o que eu gostaria de levar para o Brasil? O que eu gostaria de levar para minha memória? Né? Um parque que eu vou visitar por último, que lá no Brasil, né, eu vou sentir falta, um uhum, café, ou uma pessoa, até visitar uma pessoa, né, que eu quero conversar, que eu sei que quando eu voltar, talvez eu nunca mais vou encontrar essa pessoa, né, ou sair com um olhar de turista mesmo, né, é. então a última oportunidade que eu vou ter, né, ou a primeira e a última oportunidade que eu vou ter de aproveitar essa cidade e deixar registrado aquilo que é importante para mim na minha memória, né? Só que um Hum, turista, eu acho que a gente tem que abrir aí um parênteses, um turista que vai sem celular, sem registrar, né? hum, Registrar na sua memória, sem tentar fazer isso como um objetivo ou como uma performance, né? Igual diz lá esse livro que eu trouxe para você, de hum, uma sociedade que precisa performar o tempo todo, né? Então, qual que é uhum, o lugar que eu quero conhecer para postar no meu feed? Não, é para deixar na sua memória, para você levar isso como memória, né? Porque isso, Rodrigo, vai uhum. fazer com que você consiga ficar presente na sua vida, né? Você vai tirar esse peso de ficar inclinado para a próxima meta, né? Para o futuro e você vai conseguir se conectar mais na sua vida. Então, eu acho que isso é o Nossa, exercício que eu isso é queria bom, hein? Eu gostei, para isso é muito você. bom. Sabe que isso aí faz com que a gente, Érica, é, até repense algumas coisas. Por exemplo, a gente costuma deixar muito. A gente às vezes quer fazer muita coisa, mas vamos deixar para depois. Agora não, hoje não. Vamos deixar para depois. Estou cansado. Tem aquela. Um pouco daquele encantamento que a gente tem quando a gente chega, que a gente quer visitar e Uhum. realmente vai visitar um monte de lugares, depois isso acaba diminuindo e a gente entra na rotina e várias coisas que a gente percebe a gente deixa para depois. Mas esse exercício de pensar assim, poxa, é o último dia que eu estou aqui. Aí você começa a pensar o tanto de coisas, às vezes coisas simples que você deixou de fazer, Sim. porque você ficou adiando, né? E eu vivi isso na minha vida. Eu tenho muitas pacientes que eu ouço, elas Ah, falam também, né? Tem até uma paciente querida que está já se programando, né, para essa volta para o Brasil. é. Eu converso aqui em casa com meu marido, nossa, por que a gente se preocupava tanto lá, né? O tempo que a gente ficou lá, a gente não foi em Hum, tal lugar, né? E foi exatamente isso que você falou. A gente tinha muita vontade de conhecer a Áustria, né? hum, Na época eu tinha terminado a faculdade, então para mim Freud, né? nossa, Quero é conhecer verdade. Freud. E a gente Aham. sempre deixando para depois. Não, depois a gente tem uma prioridade, né? Depois a gente faz, depois a gente vai, depois a gente conhece. E a gente voltou e hoje, não que a gente nunca possa voltar lá, mas é muito mais difícil, Mais difícil, né? Já né? tava mais fácil, né? Tava mais perto Do até. lado, né? Então, e aí, Rodrigo, uma outra atividade que eu Ah, queria fazer, uma outra prática, para ali no dia a dia mesmo, né? Não é algo assim que você precisa sair, que você precisa fazer alguma coisa fora da sua rotina, mas dentro da sua rotina. E isso eu uhum, atendo muitos pacientes que são diagnosticados com TDAH, ah, né? Alguns ou muitos que moram fora, que moram no exterior, e aí com toda essa bagagem, né, da imigração, intensifica muito os sintomas. Então você está ali
né? Já é difícil o TDAH se concentrar, focar, imagine em outra língua, É né? verdade. Então, os sintomas é muito mais intensificado. Mas dentro, não é porque não é TDAH que a gente não pode usar algumas técnicas, né? Então, tem uma Uhum. prática, uma técnica dentro do protocolo para o TDAH que eu Hum. aplico muito na minha vida, eu acho que faz muito sentido, que é você fazer uma lista ali de tarefas do seu dia a dia, né? Uhum. De coisas que você precisa fazer. Você faz uma lista grande, tudo que você precisa fazer em relação à burocracia. Ah, preciso renovar meu visto, preciso levar meu carro para manutenção, né? Sei. Preciso agendar um médico, preciso pagar uma Uhum. conta. Uma lista ali de coisas que Sim, você tem que fazer. Sim. lista grande. Depois que Aham. ela estiver pronta, você vai separar ela em A, B e C. E aí o A, você vai colocar tudo aquilo que é prioridade. O que seria prioridade? Tem prazo, né? Então, se você É. não fizer essa semana, você pode perder o prazo. Uhum. O C É. é aquilo que ou seja, é urgente, aquilo que é importante, mas você consegue fazer até em um mês. Uhum. E o B e o C é aquilo que não tem prazo, que você pode fazer ou hoje ou você pode fazer daqui 6 meses. Só que o que acontece? O C, muitas vezes, é o mais chamativo, é o mais interessante. Então, nós, seres humanos, às vezes a gente procrastina, porque é algo que a gente sabe que vai dar trabalho, e a gente, às vezes, faz aquilo que é mais interessante, né? Aquilo que é mais Entendi. motivador. Só Uhum. que não é o mais importante, né? Então, por isso, tem que Uhum. tomar cuidado aí nessa lista. Então, você vai, né, separar em A, B e C, né? A sendo urgente, prioridade, o C é aquilo que tem um prazo, mas dá para esperar, e o C é aquilo que, né, você não tem prazo, dá para esperar até 6 meses. Depois que você fizer a lista A, B e C, você vai olhar só para a lista A e você vai esquecer a lista B e C, Sei. né? Você vai colocar o papel na gaveta e você vai só olhar para a lista A. Por quê? Porque você Uhum. só vai poder pegar a próxima lista depois que você terminou a De lista, cumprir aquela primeira a lista. lista A, né? Uhum. E por que eu quis trazer esse exemplo? Porque não é você é, não ter coisas para fazer, né? Porque a gente sabe, a vida é pesada mesmo, É, né? verdade. Ainda mais no contexto de imigração, né? No começo, eu tenho pacientes que trabalham 50 horas semanais, né? Então, Uhum. é muito pesado. E a gente tem boletos para pagar, né? Então É. não é que, não, você tem que abrir um espaço, né? Que você tem que diminuir as suas horas, né? É importante, se você puder fazer isso, é importante, mas e a pessoa que acabou de chegar, que tem contas para pagar, né? Então é organizar essa vida, né? Então Uhum. isso eu acho que traz muito essa leveza, porque você tira um pouco dessa carga de que tudo é prioridade, né? Eu tenho que fazer tudo agora, porque fica tudo prioridade, tudo é urgente. Uhum. Então você acaba colocando essa lista em blocos, que fica muito mais fácil de você se organizar, É. né? E é questão de ter um pouco de disciplina também, né, Érica? E Uhum, não entrar em desespero. Realmente acho que esse é um tipo de exercício que ele impõe uma certa disciplina e tira um pouco do peso das costas da gente, porque a gente consegue focar melhor estabelecendo essa lista de prioridades, né? uhum. E eu acho É que isso é importante para qualquer fase do sim. processo que você Uhum. está, né? Seja para você que acabou de chegar, para você que já está aqui há alguns meses, ou já está aqui há alguns anos, ou já está aqui há muitos anos, porque existe uma verdade que não é porque você já está aqui há 5, 8, 10 anos que você já está completamente adaptado, né, Eric? Uhum. Tem muita gente aqui que já saiu do Brasil há mais de uma década e mesmo assim ainda hoje sente um pouco esse peso, né, do processo imigratório. E depende muito da realidade, né, de cada um, da Muito. experiência.
cada um, porque tem muitas Uhum. pessoas que saem do Brasil, mas vivem dentro de uma comunidade ali brasileira, né, que não entra em contato com a cultura que você está vivendo. Né? E aí, quando você se depara em situações, né, que você vai precisar entrar em contato mais próximo, você tem muita dificuldade. É como se você Uhum. tivesse acabado de chegar. É, Né? é verdade. Tem, Né? depende muito de como você lida, né, com esses processos. Uhum. São tantas variáveis, né, Érica? São tantas realidades diferentes, mas esse assunto que nós estamos conversando, eu tenho certeza que ele toca na realidade de muita gente, independente do seu grupo, do grupo que você frequenta, do Uhum. momento que você está, porque essa necessidade de adaptação ou essa dificuldade de adaptação, a necessidade de pertencimento que a gente tem, isso acontece com todo mundo, né? E sabe uma curiosidade? Depois eu quero até discutir com você, pode ser um tema para um próximo programa aí para frente, que sabe que tem o outro lado da moeda também, a gente falando aqui de pessoas que estão no processo de adaptação e que querem muito, pensam muito ainda, né, no seu país de origem, no Brasil, mas tem aquela pessoa que pisa aqui e fala, eu não volto nunca mais para o Brasil. Não é? Uhum. Com certeza. Depois vamos tirar um tempo para a gente conversar sobre essas pessoas para entender o que se passa, qual a realidade, o que acontece com essas pessoas Olha só, que então, realmente são interessantes. né? Aham, Acho que é o né? tema da próxima live. Eu acho que Com vale uma certeza. conversa sobre isso. Uhum. Mas, Érica, muito bom. Esses exercícios, então, são exercícios simples e que eu acho que são muito eficientes e que ajudam, né, a gente a lidar com tentar alcançar essa leveza na nossa rotina aqui no dia a dia. A intenção é exatamente essa, né? De tentar ter uma vida mais leve, mesmo no contexto que nós vivemos, né? Então É, tem um caminho, né? Dá para é fazer isso. Precisa verdade. seguir esse caminho, né? É. E, Érica, me fala uma coisa. Me fala sobre esse projeto que você tem, que é De Volta ao Norte, é isso? Exatamente. Ah, então, vamos falar, porque eu achei muito interessante, que é um projeto exclusivo para mulheres. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto, conta do que se trata. Eu, com toda essa experiência, né? Esses anos de estudo da psicologia intercultural, Uhum. minha própria experiência, ouvindo, né, mulheres que chegam na minha clínica com a mesma queixa. Foi daí que surgiu, né, a ideia de criar um projeto. Né, nós vamos fazer uma live na próxima, um encontro na próxima segunda-feira. Na Né, próxima segunda-feira, e dia 3. dia 3 de agosto? Uhum, Hum. 3 de agosto. E que a gente vai aprofundar ainda mais tudo isso que a gente está conversando aqui. Né? Então, acho que um ponto, e são muitas coisas, né, que dá para a gente conversar e entender melhor esses processos migratórios, né? Sair dessa superficialidade. E trabalhar muito mais essa questão emocional, né, de pertencimento, de você conseguir se conectar com a vida que você está tendo no lugar que você escolheu, né, para essa vida ser uma vida valorosa, de você saber que existem escolhas, né, que existem dificuldades, não é trazer um mapa milagroso, né, Uhum. que mesmo apesar né, das dificuldades, apesar das mudanças, tem como você ter essa vida mais valorosa, essa vida mais organizada. Então é disso que a gente vai conversar, né? De entender esses processos, mas não só entender como colocar isso em prática para facilitar, né, de se aproximar mais daquilo que você está querendo construir. Né? Uhum. Então, eu sempre de usar uma frase quando a gente Uhum. escolhe as coisas na vida, né? E são várias escolhas hoje em dia, né? Então, o próximo passo, o que eu vou fazer? Sempre pensar, né? Essa minha decisão, essa minha escolha vai me aproximar ou vai me afastar
dessa pessoa que eu estou querendo ser, né? Então, acho que esse convite é para que você se aproxime dessa pessoa que você está construindo, né? Porque a adaptação, como eu falei, ela não a leveza, ela não vai vir, né, depois que você estiver adaptado. A sua vida está acontecendo agora, né? Então, colocar essa vida de uma forma mais intencional, né, e escolher aquilo que realmente é valoroso para você. Porque no meio desse caminho a gente se perde, né, Rodrigo? A gente acaba não se reconhecendo, a gente perde referências, né? A gente perde a nossa identidade, né? De você ter uma vida já construída no Brasil, igual você falou. E eu vejo isso na clínica, que muitas pessoas, muitos brasileiros, eles vão para fora, não é da parte financeira, para melhorar financeiramente, né? É para ter uma vida mais valorosa, né? Uma vida tranquila, de criar os filhos num lugar que tenha mais segurança, mas quando chega, nem sempre é essa realidade que se imagina quando está aqui, né? Mas é verdade. Construir essa vida, porque na verdade o pertencimento e a casa não é um lugar, não é o espaço, né? Mas a gente tem que construir dentro de nós mesmos, né? Então a gente vai conversar na próxima segunda-feira nesse encontro. E quem está indo aí, eu vou adorar receber, e se você, né, manda para uma amiga, para alguém que você conheça, que vai ser muito bem-vindo. Isso, então, só para a gente deixar claro, então a live ela vai acontecer nessa segunda-feira, dia 3 de agosto. Qual horário, Érica? Às 15 horas do Brasil, de Brasília. Às 15 horas, horário de Brasília. Isso. E essa live vai acontecer no seu perfil do Instagram. Isso, exatamente. Não, no meu perfil não, desculpa. Eu vou, como eu te falei, né? A vida aqui está acontecendo, né? Não vou fingir que, né, que a vida é leve o tempo todo, porque não é. Né? Não é. Então eu vou colocar ainda o link lá, não deu tempo ainda, mas eu vou colocar o link desse encontro na minha bio do Instagram, né? Esse link vai te levar direto para o nosso grupo do WhatsApp. Sim, ok. E a live vai acontecer no encontro no Google Meet, no Meet. Tá certo. Então a gente vai fazer assim que você já tiver o link né, para acesso à live, seja do grupo do Instagram, do WhatsApp, ou o link do Google Meet, nós vamos disponibilizar aqui também, e fica o convite, né, para as mulheres. Mas só para mulheres, Érica, por enquanto, esse primeiro grupo? Sabe o próximo, né? Quem sabe, né? Específico para os homens, né? Porque é engraçado, a gente consegue perceber... Tem alguns papéis que são um pouco diferentes nesse movimento imigratório, sabe? Eu acho que tem algumas atribuições, algumas responsabilidades, olha só o que eu vou falar, algumas inversões de papel do que a gente está acostumado, né? Do papel do marido, da esposa, do homem, da mulher, que acontecem nesse processo migratório, que eu já vi muitas, até porque... Eu já vi muitos casos em que a mulher, às vezes, consegue se estabelecer profissionalmente aqui mais rápido do que o homem. Então, acontece uma inversão. Então, é interessante, porque eu acho que são particularidades diferentes que sobrecarregam para o homem, para a mulher. Acho legal você poder ter essa oportunidade de conversar sobre isso. Né? Nesse caso, então, um grupo exclusivo para mulheres e, quem sabe, depois um grupo exclusivo para os homens. E é interessante você tocar nesse assunto, porque muitas vezes o homem ele tem já essa cultura, né, de carregar uma grande parte sozinho, de não compartilhar, né? Então a mulher ela sente mais a vontade de compartilhar as dificuldades, né? E o homem ele segura mais, né? Finge aí que não está acontecendo nada. E quando ele chega na clínica é um pedido de socorro mesmo,
né? Então, quando ele Uhum. vê que ele já tentou de tudo e nada deu certo, É né? isso. Eu vejo muitos, né? Eu atendo mulher, atendo homens também, né? E Uhum. é engraçado que todos os meus pacientes homens, nenhum mora no Brasil, todos moram fora, né? E eles vêm para a clínica, para a terapia, principalmente por questões do trabalho, né? Então, quando pega nesse lado, né? Está tendo alguma questão ali dentro do trabalho, né? E aí Uhum. procuram um atendimento, porque muitas vezes até então eles vão segurando sozinho, sofrendo calado, né? Segurando sozinho, mas não significa que para o homem não aconteça tudo isso, né? Essa Uhum. Claro. dificuldade de pertencimento, né? De lidar Ah, não, sim, com essa. acontece. Todos estamos expostos a isso, né? É Uhum. verdade. Então, mais uma vez, para você, né, mulher que sente que se perdeu nessa trajetória, né, se perdeu nesse caminho, que já não se reconhece mais, o convite é para que você venha participar desse encontro de volta ao norte, né, que a gente vai falar sobre todo esse processo, né, o que, que acontece nessa transição e que tem um caminho, né, para voltar a ser quem, não aquela que você era quando saiu do Brasil, né, mas de voltar a ter essa integração, de construir essa pessoa, né, tanto a que você já era aqui quanto a que você está se tornando nesse lugar que você escolheu para viver. E vai ser um prazer recebê-las. Olha, muito legal sua iniciativa, viu, Érica? Vamos divulgar os detalhes, então, dessa live que vai acontecer dia 3 de agosto. Você vai acompanhar aqui no Business Brasil USA para ter acesso, então, aos links, né, Érica, dessa live. Uhum. E, Érica, poxa vida, eu te agradeço Passa muito mesmo rápido, por essa conversa hoje. Passa rápido, né? Quando a conversa é boa, passa muito rápido. Já estamos aqui quase uma hora já. quase uma Olha, hora. vamos bater uma hora, hein? Um dia desses aí a gente bate uma hora de conversa. Sim. Eu que agradeço, já estou me sentindo em casa, né? Já estou Ah, até mas fique em casa. as dicas. É, muito bom. E olha, e você então que quer saber mais sobre esse assunto, tudo isso que nós temos discutido aqui nessas lives, né, nesse quadro Mente Intercultural com a psicóloga, a querida Érica Clares, acompanhe então aqui no Business Brasil USA, pelo perfil da Érica no Instagram, que também vai estar aqui na descrição, e fique atento para o nosso próximo encontro, a nossa próxima live, que logo logo a gente já divulga. Tá bom? Érica, muito Obrigada. obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até, querido. Tchau, tchau.